Bem-vindos ao Parlamento. Portugal prepara-se para ir de novo a votos. O Presidente da República marcou para 18 de maio as eleições legislativas antecipadas. Em 4 anos é a terceira vez que os portugueses são chamados a escolher os seus representantes na Assembleia da República. É o culminar da crise política que se desenvolveu nas últimas semanas e que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa classificou como um choque de juízo ético ou moral sobre uma pessoa, Luís Montenegro, e a sua confiabilidade. Como se chegou aqui, como vai ser a campanha, o que podemos esperar do dia seguinte às eleições, são os tópicos que iremos tratar nesta edição do Parlamento com os deputados Carlos Reis, do PSD, Miguel Cabrita, do PS, Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal e Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. A todos, muito obrigado por virem esta edição do Parlamento. Rodrigo Saraiva, no Parlamento a Iniciativa Liberal votou a favor da moção de confiança do Governo, mas ao mesmo tempo criticou o Primeiro-Ministro pela gestão política deste caso. A IEL encontra aqui vários responsáveis por esta crise. Muito boa tarde a todos. Há vários responsáveis e não vale a pena estarmos a graduar quem é que tem mais, quem é que tem menos. Há vários responsáveis. Eu diria até que há uma espécie de regra ou de lei dos 3 P's. Dos 3 P's que são responsáveis de termos chegado aonde chegamos. Em primeiro lugar, o primeiro P é de Primeiro-Ministro. Nós chegamos à situação em que chegamos por única responsabilidade do Sr. Primeiro-Ministro. Esta situação em torno da empresa familiar de Luís Montenegro é por responsabilidade dele. Porque se logo no primeiro debate da primeira moção de censura, se Luís Montenegro tivesse dado informação e respondido com tudo aquilo que já sabemos à data de hoje, nós achamos que não teríamos chegado onde chegamos. Porque como não foi dando essas respostas todas, as respostas foram sendo reativas ao que os partidos iam dizendo, ou à comunicação social ia escrutinando, e depois como elas demoravam, iam surgindo outras questões. Depois já estávamos a discutir a aquisição de apartamentos, chegámos a discutir, numa entrevista a analisar os cortinados da residência oficial do Primeiro-Ministro, portanto, tudo muito surreal. Portanto, essa é a primeira responsabilidade, foi por responsabilidade do Primeiro-Ministro que chegámos onde chegamos. Depois, porque é que vamos para eleições? Por responsabilidade de um segundo P, que são os partidos que votaram contra a moção de confiança. Porque todos os partidos dizem que não querem eleições. Portanto, nós fomos consequentes, nós dizíamos não queremos eleições, achamos que os portugueses não querem eleições e a única forma de não irmos a eleições é votar em favor, ou uma abstenção de outros partidos, à moção de confiança. Portanto, quem votou contra a moção de confiança também tem a responsabilidade por irmos a eleições. E o terceiro P de responsáveis acaba por ser o Sr. Presidente da República, porque não atuou preventivamente para evitar que isto escalasse e tivéssemos chegado onde chegávamos. Essa responsabilidade do Sr. Presidente da República não é agora destas 2 semanas, é porque daquilo que foi o seu mandato, ele percebeu que não tinha autoridade para chegar junto ao Primeiro-Ministro e ao líder do maior partido da oposição, neste caso Pedro Nuno Santos, para tentar gerir e mitigar que chegássemos onde chegássemos. Portanto, estes são os 3 responsáveis. A Iniciativa Liberal, desde o início, foi alertando o Sr. Primeiro-Ministro. Nós, no primeiro debate da moção de censura, onde o tema dessa moção de censura era a vertente do imobiliário, nós não tocámos nada disso, fizemos logo questões relativamente à vertente da consultoria. Passado uns dias, o Presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, apresentou uma espécie de um plano de 3 pontos para que o Sr. Primeiro-Ministro evitasse esta situação. O primeiro ponto era pedir desculpa, o segundo era prestar todos os esclarecimentos e o terceiro, fechar a empresa para acabar com as dúvidas todas que existiam. O Sr. Primeiro-Ministro não foi por aí. Portanto, nós dissemos sempre que tudo tinha que ser explicado, mas depois dissemos sempre que os portugueses não queriam eleições e que achávamos que o país e o mundo vivem uma situação em que não podemos ir para eleições. Imagine-se que há um ditador ali para os lados de Moscovo que adoraria que todos os países da Europa estivessem em convulsão e em crise política. Adoraria. E, portanto, não há condições para aquilo que é a questão geopolítica mundial para nós estarmos a ir a eleições. É uma irresponsabilidade pormos Portugal e os portugueses em mais um ato eleitoral, o terceiro em 3 anos. Joana Mortágua, para o Bloco de Esquerda, quem é o principal responsável ou quem são os responsáveis desta crise política? Bom, boa tarde. Boa tarde. O principal responsável, o único responsável é Luís Montenegro. E eu tenho algumas coisas a dizer sobre isso, mas eu não resisto a fazer um comentário. O Rodrigo vai-me perdoar, mas eu ainda não tive a oportunidade de dizer, porque nesta história há 3 P's e um S. Eu lamento e não quero faltar ao respeito a ninguém, mas a posição da Iniciativa Liberal sobre esta matéria é S de sonsa. Porque Rui Rocha fez da situação do Primeiro-Ministro exatamente a mesma avaliação que o Bloco de Esquerda fez. Eu recordo
de ver declarações do Rui Rocha que eram basicamente parecidas às declarações de Mariana Mortágua sobre esta matéria. Disse até que o Primeiro-Ministro estava quase em fim de linha e, no entanto, depois acabou por votar a manutenção do Primeiro-Ministro e por uma única e exclusiva razão, porque as sondagens indicavam que a posição que levaria ao chumbo da moção de confiança era pouco popular. Não porque achasse que o Primeiro-Ministro tinha condições para governar. Nossa decisão foi antes das sondagens. Eu acho que nestas coisas, apesar de tudo, os princípios ainda têm que valer qualquer coisa. Ou nós achamos que o Primeiro-Ministro tem condições para governar, ou achamos que não tem condições para governar. Achar que não tem condições, mas o país não pode ir a eleições, sabendo que não há outra saída para esta situação, que o Sr. Primeiro-Ministro é complicado. Não tinha condições para governar. Mas era um comentário que eu queria fazer. Não, as coisas não são incompatíveis. O Primeiro-Ministro estava em fim de linha. Porque, obviamente, as situações, a falta de transparência... da falta de explicações sobre o caso em concreto. Claro. Nós não tivemos a discutir ao longo destes 15 dias, infelizmente, a má governação deste governo. E também podemos falar sobre isso e esperamos que na campanha seja isso. O que está em causa. Nós também votámos contra o orçamento, portanto embora nós não seja o que está em causa. Então, voltando à questão original de responsabilidade... Eu não resisti, ainda não tinha tido a oportunidade de mandar esta pequena farpa. Rodrigo Saraiva, parece-lhe que esta campanha vai ser polarizada entre o PS e o PSD e deixando para segundo plano as propostas de um partido como, por exemplo, a Iniciativa Liberal, vai ser muito focada em Luís Montenegro, a Spinum Viva, este debate que, na verdade, nos tem ocupado nas últimas semanas, e outras questões, o espaço para introduzir outros temas, vão ficar marginalizados na campanha. O que é que lhe parece que vai ser? E qual é, de facto, a atitude da Iniciativa Liberal nesta campanha? A Iniciativa Liberal não analisa as situações de forma sonsa, nem aquelas que falámos há bocado, nem estas que vamos para as eleições. E, portanto, é óbvio, e já se começou a perceber pelas declarações de alguns responsáveis até do Partido Socialista, João Torres no outro dia no canal televisivo, ontem Pedro Nuno na reação ao Sr. Presidente da República, que vão tentar, e o PSD também vai tentar fazer o mesmo, polarizar esta campanha, estas eleições, em torno não só do PS e do PSD, mas sobretudo numa comparação entre dois homens, Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos. E se a campanha for isso, porque dois partidos que são relevantes tentarem fazer isso, estarão a prestar um mau serviço ao país, porque obviamente que o tema que temos estado a debater o país nos últimos 15 dias acabará por ser falado, e quando houver debates e entrevistas irão surgir perguntas sobre isso. Quer dizer, o tema não vai passar à margem, esta situação em torno de Luís Montenegro. Seria sonso dizer isso, é óbvio que ele não vai passar à margem. Esta palavra sonsa está a ser muito repetida neste programa. Está, obviamente, quem não é filho, não sente filho de boa gente. Mas, indo em frente. Agora, todos os partidos, e da parte da Iniciativa Liberal já o tínhamos dito, ainda ontem o Sr. Presidente da República também apontou nesse sentido, a campanha tem que, sobretudo, mostrar aquilo que são as diferenças políticas, programáticas, ideológicas, de visão do país que há entre os partidos. Por isso é que, por exemplo, a Iniciativa Liberal irá sozinha às eleições, não irá coligada, vai por si, com as suas ideias, com as suas pessoas, porque queremos debater. Nós temos dito que é preciso acelerar Portugal na saúde, na educação, na defesa, na reforma do Estado e, sobretudo, na questão da reforma do Estado, quando é patente para todos que é preciso um investimento não só de Portugal, mas de todos os países, mais na defesa, e, portanto, esse dinheiro virá de onde? É preciso fazer escolhas. É preciso fazer escolhas, as escolhas vão ser difíceis, por isso é que isto é difícil, nós achamos que não devia haver eleições. Todos os partidos têm a responsabilidade de falar aos eleitores, falar aos portugueses e dizer quais são as escolhas com que se vão deparar nos próximos anos e as escolhas que é preciso fazer. A reforma do Estado já era essencial, então agora muito essencial porque, obviamente, por exemplo, há 2 ou há 3 anos, se estivéssemos aqui a debater um investimento em 2% na defesa, haveria divergências. Hoje em dia não há divergências, toda a gente já percebeu, e o 2% até é pouco, provavelmente. Portanto, isto é que deviam ser os temas que deveríamos estar a debater em campanha, já que vamos para eleições, e a Iniciativa Liberal adora eleições, adora fazer campanhas, nós não temos medo de eleições, e, portanto, o que demonstra que o nosso voto na moção de confiança foi muito pensado, foi por princípios, não foi por causa de outra questão qualquer. É isto que é preciso acontecer. Mas já que vamos para eleições, que se debatam estas questões, obviamente que o tema em torno do Sr. Primeiro-Ministro irá surgir, mas que o esforço deve estar em que se falem das ideias e das propostas e menos dessa questão. Saraiva, a Iniciativa Liberal está pronta para poder fazer parte de um governo liderado pelo PSD ou pela AD, caso essa questão se venha a colocar no pós-eleições? Acabámos de ver aquilo que eu disse há pouco, o que é que o PS e o PSD vão tentar fazer a campanha. E, portanto, se a campanha é para fazer a escolha entre
Não foi o PS que montou este tipo de... Vocês já tiraram lama para o Primeiro-Ministro. Vamos ser justos. Que eu disse. Agora não pensem que andam aqui como Cristo sobre as águas, com certeza. Acabámos de ver agora, por parte aqui do PSD, e recordando aquilo que eu disse há pouco, se ouviu quer de Pedro Nuno Santos, quer de João Torres. Portanto, vamos ver, o PS e o PSD vão tentar ter uma campanha para que os portugueses escolham entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos. E no dia das eleições, vamos ver se os portugueses não vão dar uma resposta que é escolhemos as propostas da Iniciativa Liberal, porque é a campanha que a Iniciativa Liberal vai fazer, é para que os portugueses possam votar na Iniciativa Liberal para nos dar mais força. Isto porque se há três coisas que vai haver um governo em avaliação, porque vamos a eleições, isso é normal, e portanto há três coisas que o Luís Montenegro, o PSD, o AD, não têm desculpa. A primeira, a pouca ambição que demonstraram ao longo deste ano, o que demonstra que a Iniciativa Liberal, quando esteve sentada com o PSD a negociar se haveria de integrar o governo ou não, tínhamos razão em ter ficado fora, porque não há ambição, não houve ambição suficiente. Fora, não há desculpa para ter havido pouca ambição na fiscalidade, para as pessoas e para as famílias, na saúde, na educação e na habitação. Mas também não há desculpas recentemente por um episódio, por exemplo, que esta situação toda permitiu que Manuel Pinho e José Sócrates tivessem reaparecido como uns arautos da ética. Isso também não tem desculpa. E depois, o que é que não há desculpa perante aquilo que agora se coloca aqui? Uma possibilidade de um regresso a um governo do Partido Socialista ou até dos tempos da geringonça que deixaram Portugal estagnado economicamente. Não há desculpa para isso. E, portanto, isto é o que nós vamos recordar, se devemos recordar, porque as pessoas pouco ambiciosas deste ano da AD e dos 8 anos do Partido Socialista anteriores não prepararam Portugal para o futuro. Acabou por responder à questão. Não responde. E para que Portugal possa andar para a frente e possa crescer, é preciso uma solução que tenha a Iniciativa Liberal com força para influenciar uma governação. A Iniciativa Liberal quer trazer estabilidade política a Portugal, quer trazer crescimento económico. Mas acha que isso passa pela Iniciativa Liberal fazer parte do governo? Sim, ter membros de... Nós faremos tudo para que não haja um regresso a uma governação com o Partido Socialista e outros partidos de esquerda. Também não contem connosco para uma governação, se alguém quiser contar, com outros partidos populistas e extremistas. Isso não contem connosco. Portanto, nós tudo faremos para que haja uma solução onde esteja a Iniciativa Liberal, ou com o apoio da Iniciativa Liberal, pode ser de incidência parlamentar, pode ser do Governo. Veremos aquilo que vem, porque à data de hoje, sim, é possível nós sentarmos com o PSD e com o CDS e ter uma governação que possa trazer crescimento económico e crescimento social para Portugal. E foi o Parlamento. A todos, muito obrigado e um bom fim de semana.